Agradecer ao professor Carlos Rocha por ter vindo conhecer o nosso barraco aqui. A gente está num porão, numa casa antiga, na beira de uma ferrovia, meio afastado assim do centro urbano da cidade. Deve ter dado uma distância boa para vir para cá. Agradeço o professor por ter vindo, né? E quero dizer o seguinte, o professor... Um prazer estar aqui. Pô, obrigado. O professor Carlos Rocha, ele é responsável por boa parte da minha formação técnica, né? Na Universidade Federal do Paraná. Ele foi meu professor, um dos mais importantes que eu tive, professor. Obrigado. Durante o período agradeço imensamente. de verdade mesmo, no período da graduação. Então, eu pensei muito em você, enquanto eu estava montando isso aqui. E lembrava de um ensinamento assim que era conceitual e abstrato, teu, mas que norteou muito do que eu fiz na minha vida. Muito, muito, muito. Eu não sei em qual das primeiras aulas que eu tive contigo, e o professor me fala assim, TV é com fita crepe, tá? É improviso. Essa foi a primeira lição que ele me deu. Não se faz televisão e cinema sem fita crepe. Isso. Eu nunca esqueci dessa frase. Né? Aí, deixa eu puxar aqui, ó, que o cara me ensinou que eu sabia de técnica e ele tá mal enquadrado. Teobaldo, põe o professor lá, deixa eu ver. Aí, melhorou. Então, eu sempre lembrei muito disso. E aí eu também tenho essa lembrança de ter consultado o professor sobre as minhas primeiras edições que eu estava fazendo com 2 videocassetes. Que eu descolei um videocassete quebrado, eu consegui arrumar o videocassete e eu tinha, que piada, uma ilha de edição com 2 videocassetes plugados no outro e uma única televisão, que você sabe que não tem como editar linear com uma TV só, é uma piada aquilo. E eu fui lá e falei, professor, pô, meu equipamento é esse, mas eu consegui e tal, só que, pô, eu vou fazer o corte, fica tudo cagado e tal. E o ensinamento do cara que me foi, incorpora na linguagem, rapaz. Isso aí você tem que contornar a dificuldade, vai ficar batendo de frente e tal. E isso nunca saiu da minha cabeça. Mas é verdade. Tudo cara. que eu fiz de lá pra cá, eu fiz contornando e incorporando tudo que era defeito, tudo que era aresta e que, às vezes, minhas possibilidades Conteúdo é o mais técnicas, importante. então. Lembra? Eu falava isso, né? E ainda falo. Conteúdo é importante. Posso te dar um exemplo? Você está diante dele agora. Ó. Na mesa em que a gente está, abre aí, Teobaldo. Os microfones estão pendurados nessas mãos aqui que servem para desenhar, né, de manequim e tal. Porque a gente tentou primeiro implementar os braços, professor, daí percebeu que era caro demais. Ia ter que comprar mais braços. Falei, não dá, é muito caro, tudo importado e tal. E aí a gente tinha algumas dessas. Falei, vou comprar mais 2, 3. E bom, isso aqui é herança tua. Obrigado. Tem uma coisa que eu aprendi, teve uma não é que eu aprendi, que traduziu aquilo que eu já pensava, que deu um clique assim, que eu me lembro da minha filha, assim, quando eu era pequeno, né? Assistindo filminhos da Disney e tal. Uhum. E lá pelas tantas, né? A gente sempre tentou peneirar os filmes, assim, né? Para ela dar bons filmes, né? Para que ela assistisse. Aí eu me lembro que eu peguei um filme, na época do videoclube, né? Coisas antigas. Coisas que talvez o pessoal de hoje nem saiba mais que existe, né? Que existiu. Né? A gente ia no videoclube buscar coisas, né? Isso. Era Meu Querido Carneirinho. Meu Querido Carneirinho. Né? Antigo e tal. E era um menino que queria ter, o sonho dele é querer ter um cavalo, né? Um cavalo de corrida. Mas ele vivia com a avó numa fazenda. Não explicava por que ele era com a cavalo. Também não interessava, né? O arco narrativo era ele querer ter um cavalo e morava com uma avó. E eles eram pobres numa fazenda. Não pobres, mas não tinham dinheiro, né? Viviam naquela fazenda de subsistência. E ele só tinha um burro. Né? E daí ele queria convencer a avó de vender o burro para comprar um cavalo, né? Daí a avó falou, não vou vender o burro, imagina, o burro ajuda, trabalha, ele faz parte do dia a dia da fazenda. Ele ficava indignado e tal. O sonho dele era aquele cavalo negro. Aí depois ele nasce um carneiro preto, e que a mãe da carneira renega, e ele passa a cuidar do carneiro. E resumo da ópera, no final do filme, né, ele acaba cuidando tão bem daquele carneiro, que aquele carneiro ganha prêmios, exposições e tal. Resumo da ópera, do filme, né? Lição de moral dos filminhos da Disney, né? O que importa é aquilo que se faz com aquilo que você tem. Jorge Ben também, não importa o que eu tenho, e sim o que eu posso fazer com o que eu tenho. É por aí. A gente aprende, eu me lembro disso. Essa é uma tradução dessa coisa que eu sempre tentei explicar para as pessoas. Não importa aquilo que você tem na mão, tipo, entendeu? Você não tem condições de fazer outra coisa, tipo, vai ter aquele defeito, incorpora aquilo e vamos para frente, bola para frente, né? Tipo, incorpora na estética. Incorpora na estética e trabalha com ela, não nega, né? Porque querer esconder vai ficar feio. É parte do que me trouxe até aqui, viu? Bora pro nosso Clube do Fim, vamos lá.
Teobaldo, conta pro meu professor com quanta fita crepe a gente trabalha aqui. Muita fita crepe. Eu acho que eu tirei aqui, mas já não tem mais, mas teve um tempo... Não, ainda tá lá. Certos fios desses que estão no teto, eles estão presos com aquele arame de pão. Aí, O arame de pão é muito popular aqui, tá? Genial. Mandem na minha caixa postal. Você vai comer o pão, você manda o arame pra mim. Eu tenho uso pra ele. Professor, é fita Genial. crepe, arame de pão e aquela abraçadeira que alguns chamam cruelmente de enforca-gato, sabe? Isso. Aquela abraçadeira de plástico. sei. Eu adoro. Aquela brasileira de prazo também. Eu acho que eu falei, cara, por que não inventaram essa coisa antes? Aquilo é uma maravilha. Uma maravilha, Meu cara. Deus. Então, é um conceito que guia aqui a gente mesmo, do improviso. Teobaldo, quem temos lá no chat, meu? Temos aqui algumas pessoas. Tem um que achei bem interessante aqui, da Angélica Santos. Oi, Angélica. Professor, patriarcado é seita? Ah, por quê? Porque tem a característica Da hierarquia. da hierarquia, talvez da exploração sexual, que foi Eu acho mencionado. que É uma característica menos frequente de seita, mas também existe. Acho que patriarcado é mais do que seita, né? Tipo, extrapola a seita, né? Porque você tem patriarcado em lugar que não tem seita. Né? Na sociedade brasileira tem patriarcal. Seita sem patriarcado deve ser mais difícil, porque tem patriarcado em tudo quanto é lugar. Sim, mas você tem seita sem patriarcado. Né? Onde o líder pode ser feminino, né? É verdade. Tem o caso clássico que gera aquele livro... Nossa, me esqueci o nome agora. Que é aquela senhora que fala que nos anos 50, nos Estados Unidos, um disco voador vai levar o pessoal embora de um dilúvio. Isso. Era uma senhora. E esse uma caso senhorinha. é básico para o estudo, né? Também. Mas percebe, tipo, o patriarcado, ele vai para além da seita. Uhum. Eu acho que tem muitas seitas que são que podem ter mas ela não é recorrente. Eu não consigo dizer que é uma seita porque tem patriarcado, então é na seita, e não consigo dizer que patriarcado é seita, porque eu acho que ele vai para além das seitas. Tá. Né? Mas ela identificou algumas das características da seita no funcionamento Sim, do patriarcado. faz sentido. Isso é super interessante. Faz sentido. Abre aí mais um modo pra gente pensar. Legal, muito legal. Tem mais, Teobaldo? Tem. Temos aqui Dante Assis. A tolerância não deveria ser definida no contexto de permissão, mas de respeito. Tolerar é respeitar, e quem é intolerante é quem não respeita, mesmo que permita que o diferente exista. O paradoxo se dá, pois a interpretação de tolerância é feita como permissiva e não respeitosa. Eu acho De que é por acordo, aí. professor. Eu acho que é por aí mesmo, Bem cara. redigido, pô. Não, super bem. Eu acho que é bom. Até vou ler de volta depois com calma, né? Faz muito sentido, né? E lógico, eu tô falando de tolerância de um modo muito genérico aqui, né? Tipo, é óbvio que não é só no conceito genérico que a gente tá discorrendo aqui, do qual a gente deve se embasar, né, desse conceito. Mas que ele é fundamental para um convívio social democrático, humano, né? A tolerância é a palavra-chave. Né? Perfeito. Temos mais lá, Teobaldo? Temos aqui, FL. Professor, onde a maçonaria se encaixa nesse contexto? Muita gente pensa na maçonaria o tempo inteiro. Ela é integrante de várias teorias conspiratórias, né? Sim. É um componente presente em muita teoria conspiratória. Acho que muito pelo fato dela ser secreta, né? De ter rituais secretos. Né? Então, isso aviva a curiosidade, a imaginação, né? E de grupos, de pessoas e tal. Ela é uma seita. Do mesmo modo como outras religiões estabelecidas o são, né? Aquilo que eu estava dizendo, tipo, a gente não usa o termo seita só para falar de coisas pejorativas, né? É que a maioria das vezes o termo seita nos gruda com coisas pejorativas, tá? Mas não há necessidade de ser uma seita apocalíptica ou extremista. Mas eu acho que essa ideia da maçonaria estar sendo sempre ligadas a teorias da conspiração vem da parte secreta, do rito secreto, né? Porque a maçonaria não é... A maçonaria em si é secreta. Não, todo mundo sabe onde é que ela tá. Tem um prédio, tem uma placa, cara. Tem endereço, cara. Você vai, né? Se existissem ainda listas telefônicas, você ia procurar na lista telefônica e achar a maçonaria, entendeu? Tipo, então ela não é secreta, né? Tipo, nós não estamos falando da maçonaria do século XVII,
né? Pelo contrário, algumas lojas são até muito ostensivas em sua Exato. estética, suas fachadas. Então, entendeu? Tipo, o que é secreto é o rito, né? O que acontece lá dentro. Então, eu acho que vem disso, né? Daquilo que é escondido, daquilo que é secreto, daquilo que não pode se tornar público. Então, a curiosidade e tal acaba empurrando, né, para as teorias da conspiração. A gente não sabe o que tem em Roosevelt, por exemplo, né? Tipo, o fato da gente não poder ver fomenta que lá dentro tem os ETs, que lá dentro tem as naves. Não é isso? Fausto Gomes, a placa Sociedade Secreta aqui, piscando em neon. Esse é o conceito. Esse é o conceito da maçonaria. A maçonaria é exatamente isso, cara. Quem mais aqui, Teobaldo? Achou mais alguma coisa interessante ali? Eu vi a Bibi dizendo, não exagera que é uma casa legal aí num bairro bom. É verdade, estamos bem equipados aqui, tá bom? Mas é longe, pô, esse é o ponto. Então, obrigado por ter atravessado a cidade. Que é isso, obrigado por estar aqui, cara. Tem mais lá, Teobaldo? Uma pergunta do Folinose. O fascismo que está avançando sobre a União Europeia, EUA e Rússia, entre parênteses, com características específicas, só será parado com uma grande e violenta guerra como foi entre 30 e 40 do século XX? Essa é a pergunta. Essa pergunta é difícil, né? É existencial, é para toda a humanidade isso aí. Essa é a pergunta que a gente está fazendo Você também. Você pensa nela, né? Claro. Lógico. E Direto. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais pensado nos últimos tempos, sabe? Que é aquilo que a gente estava dizendo assim, tipo, o exemplo que a gente teve do fascismo no passado não foi bom. Nenhum e deles só foi bom. embora na porrada. Então é isso que eu tenho medo, né? E que ele coopte determinados países, determinadas democracias em estados totalitários, autoritários. Né? E eu sempre penso assim, tipo, você vai ter lá... A gente está vendo essa ascensão, né, maluca da extrema-direita. Portugal, né, tá tendo... Não elegeu, né, a extrema-direita, mas teve um aumento expressivo. Né? O Luiz Borges, que é o que escreve o prefácio do livro e tal, a gente conversa, de vez em quando a gente conversa por aí, foi meu professor no doutorado e tudo, né? que ele se assusta, né? com esse crescimento lá e ele acompanha mais de perto a questão na Europa também, então através das lentes dele eu consigo enxergar melhor, né? Uma visão através de um europeu, né? do que está acontecendo lá. Então para ele também assusta, por exemplo, que na Holanda tenha, que para ele também assusta que na Alemanha 2 partidos neonazistas, 2, não é 1, é 2 partidos neonazistas em franca ascensão, que na Espanha isso também tá ocorrendo, entendeu? Tipo, então, daqui a pouco, no próprio Estados Unidos, com o Trump e o MAGA, né? Se alguém acha que o Trump não vai lá mergulhar no MAGA, vai ver o que é o MAGA, vai ver né? Você vai começar a perceber quanto doido é isso, né? E aí se você tem vários países no mundo que tem esse perfil autoritário, daqui a pouco, cara, por acaso vai ter um que vai apertar o botão. Entendeu? Tipo, esse é o meu medo, entendeu? Tipo, que como são vários, né? Pipocando pelo mundo, Orbán e tal. Daqui a pouco um doido desse aperta um botão lá e estoura uma bomba em algum lugar. E tá feita a encrenca, né, cara? Eu vou levar um passo adiante a pergunta anterior. O professor sente, assim, um certo descrédito, um desalento em relação a esse remedo de democracia liberal que vigora no chamado Ocidente, do qual não sei bem se a gente faz parte? Esse modelo já teve, assim, um pouco mais de fé pública? Ou não? É que faz parte do fascismo desmoralizar esse modelo. Esse modelo. Entendi. Faz parte do fascismo. De fato, ele tem que primeiro convencer que a democracia não presta. O primeiro passo para ele convencer que a democracia não presta é atacar as instituições. Então, a justiça não presta, o legislativo não presta, o executivo não presta, o Estado não presta. Então, temos que refazer o Estado, refundar o Estado. Né? E só um Estado de mão forte, né? que vai dar conta dessa história. Né? Aí entra o caráter do líder, a hierarquia, o messiânico, o discurso, entendeu? Aí as coisas começam a se fundir nessa figura. Então, para poder construir esse fluxo, ele vai ter que destruir o Estado. Então, o que a gente tem hoje dessa sensação de fragilidade, eu acho que já é fruto disso. Não que as nossas instituições sejam perfeitas, e não são. Não que... Porque, assim,
A democracia não é... sempre penso isso. A democracia não é o melhor sistema, mas é o único que funciona, pelo menos por enquanto, né, cara? Tipo, que você pode dizer que funciona com tolerância, né? Que eu digo assim, que a tolerância, para mim, está sempre na base das coisas. Que sustenta isso. Né? Os estados autoritários não sustentam. Né? Para mim, eu não conseguiria viver né? Num modelo totalitário, onde fomente a intolerância ao trans, onde fomente a intolerância ao gay, onde fomente a intolerância religiosa, onde fomente a intolerância racial, social. Né? Tipo, eu não conseguiria viver numa sociedade assim. E é uma pena que a gente começa a perceber que parte da nossa sociedade hoje pensa desta forma. Temos mais coisa lá? Carlos, talvez, Teobaldo? O Carlos trouxe aqui a explicação de que a maçonaria não é religião. Em seu seio, todas as religiões são aceitas. O importante é ser o membro acreditar em um ser superior criador. Sim. Valeu, Carlos. Perdoe se eu mencionei de maneira cômica demais aí o painel de neon escrito Sociedade Secreta aqui, mas é uma imagem irresistível, né? Sobre maçonaria, você sabe que eu já fui convidado, né? Não sei nem se eu poderia contar isso. Mas era um autor local e com bons textos. E eu levei ele na rádio uma vez, daí voltou lá para comentar qualquer outro assunto do campo dele e tal. E a gente desenvolveu essa proximidade e ele me via como um jovem que estava começando ali e tinha boas intenções comigo, queria me ajudar. E veio com esse propósito. Não, a gente se ajuda, venha fazer parte de uma comunidade, você fica aí sozinho, você não tá... Vamos lá. Eu falei, esse negócio para mim não dá, porque eu sou jornalista. Segredo não é comigo, sabe? Falei pra ele. Chamava ele de professor. Falei, professor, segredo não é comigo. Não me chame para participar desse negócio. O segredo é seu, você não guarda, eu que vou guardar? Tô fora. Daí não participei. Mas foi essa a minha vivência. Começou e acabou num diálogo no estacionamento, assim, sabe? Mas o que o Teobaldo leu ali é fato, né? A maçonaria aceita qualquer religião. Né? Faz parte deles lá do rito secreto deles não é uma religião. Né? Então, porque você vai ter maçons católicos, maçons espíritas, maçons evangélicos, de qualquer religião. Eu menciono isso com gratidão. Esse é um cara que me viu de sapato furado, sei lá, e tinha boas intenções. Eu acredito que ele tinha boas intenções. Vamos ficar por aqui. Quero agradecer o professor. O professor sabe que é de praxe nesses finais aqui abrir para o jabá. Então, todo mundo vende o que tem para vender, indica o que tem para indicar. Eu tenho aquele Vitara 97 que você viu ali. Queimou o cabeçote, mas tá vendo. Tem alguma coisa para vender aí? Conta pra gente. Não tenho nada para vender, não. Na verdade, eu vou dizer assim, só reforçar ali a questão que o livro é gratuito, entendeu? Põe na tela lá, Teobaldo, pra gente. Gratuito. E ele saiu agora uma versão digital gratuita, né? E eu até brinco, assim, ele vai ter a versão print on demand, né? Que você vai solicitar e vai ter a versão impressa, e a partir de julho só, né? Mas então é assim, tipo, tá aí a versão online, e-book, gratuita, leia, aproveite, divulgue, compartilhe, né? E se gostar, daí compre o livro impresso. Pronto. Ler foi legal, tá? Mas conversar com o autor é imbatível, pô. Obrigado, professor. Muito obrigado, cara. E obrigado por conversar com vocês de novo aí, cara. Prazer em te ver vocês. Valeu. Muito obrigado, Carlos Rocha. Nós ficamos por aqui e os cortes da nossa conversa aqui vão entrando no ar aí ao longo dos próximos dias. Essa live está disponível desde já. Você pode assistir, mas claro, só se você quiser. Valeu, minha gente. esposa mandou um abraço pro Teobaldo lá. Beijo. Valeu. Outro pra ela. Obrigado, gente. Bora!